gente! Bem-vindos de volta ao meu canal no YouTube. O vídeo de hoje é uma previsão para o mês de maio. Nesses vídeos de previsão, para quem não conhece, quem é novo aqui no canal, a gente vai dar uma olhada na energia geral do seu mês, baseado na sua energia de agora, mas lembrando sempre que nós temos o livre-arbítrio, então nós podemos mudar as nossas atitudes, mudar a nossa energia a partir desse conhecimento. Então, por exemplo, se o seu mês vai ser muito tumultuado, vai ser muito estressante, você pode se preparar para ficar mais calmo e, consequentemente, ter um mês melhor. Então, o objetivo dessa tiragem é isso: preparar você para o que vai acontecer, para que você possa fazer as mudanças necessárias para impedir algumas coisas de acontecer ou para melhorar outras. Bom, vamos lá. Aqui nós temos 4 grupos. O grupo número 1, aqui com esse geodinho de celestita. O grupo número 2 tem essa pedra da lua. O grupo número 3, um quartzo cor-de-rosa. E o grupo número 4, uma ágata musgo. Lembrando que, como essa é uma tiragem geral, você pode se sentir atraído por mais de um grupo, não tem problema. E também pode ser que durante a tiragem tenha alguma parte ali que você sinta que não é pra você. Nesse caso, deixa de lado a mensagem de outra pessoa. E assim que você terminar de escolher, o link tá aqui na descrição para você ir direto para sua leitura. Se você escolheu o grupo número 1, aqui com o geodinho de celestita, então essa é a sua leitura. Bom, eu comecei tirando 3 cartas desse oráculo aqui. Esse oráculo é o Magia da Selenita. Ele tá linkado aqui embaixo junto com todos os outros que eu usar na tiragem. E esse oráculo é um oráculo bem direto, então eu tirei 3 aconselhamentos para o seu mês. O primeiro aconselhamento é: exercite a sua fé. O segundo aconselhamento é: limpe sua energia. E o terceiro aconselhamento é: novos lugares te esperam, não olhe para trás. Aqui, só por essas cartas, a gente já vê que o seu mês de maio é um mês que está muito ligado a mudanças e também a limpezas. Então aqui, essa combinação de cartas me vem muito essa coisa de deixar ciclos para trás, fechar ciclos antigos. Aqui também tá me vindo muito essa coisa de perda, mas não necessariamente uma perda negativa. Por ter a carta do exercite a sua fé, pode ser que no primeiro momento você se sinta meio confuso, pode parecer que no primeiro momento que é uma perda negativa, mas aqui na verdade parece que você tá deixando coisas para trás em prol de abrir caminhos novos, para coisas novas, coisas melhores. Então aqui com essa carta tá me vindo muito essa coisa de tenha confiança que o seu caminho tá sempre evoluindo para melhorar, ao invés de ficar preso naquilo que você tem como familiar, porque isso pode atrasar um pouco essas mudanças de acontecerem. Vamos tirar mais cartas? Tirar algumas cartinhas de tarô pra gente ter mais detalhes. Aqui no fundo do maço você tem o 8 de espadas. Definitivamente aqui tem muito essa mensagem que você tá preso
há ciclos que precisam encerrar. Aqui pode ser ciclos, pode ser pessoas. Essa carta tá me passando muito uma sensação de medo. Como se você tivesse com medo das mudanças que estão por vir, medo das coisas novas, quando na verdade essas coisas novas estão vindo pro seu bem. Aqui você tem Cavaleiro de Copas, Hierofante Reverso, Pajem de Copas, o 5 de Paus Reverso e o 2 de Paus. Aqui, o Pajem de Copas, ele é uma carta que representa, né, a sua carta central, e eu acho que nessa tiragem ele representa você. O Pajem de Copas, ele representa mudanças e surpresas inesperadas, principalmente na parte emocional. Só que o Pajem, no geral, ele também é uma figura bem jovem. Então aqui tá me passando essa coisa de um pouco de maturidade emocional. Muitas vezes você procura seguir os outros aqui com o Hierofante, e o jeito que o Pajem tá entregando o copo assim na direção do Hierofante, muitas vezes você procura seguir os outros achando que essas pessoas vão saber melhor do que você o que deve ser feito, achando que essas pessoas vão conseguir meio que te guiar nas áreas que você tem dúvida. Só que aqui, principalmente por esse Hierofante estar reverso, não é esse o caso. Até porque, não sei se vocês... Nossa, bananei tudo. Não sei se vocês repararam, mas a vela apagou aqui na hora que eu tava falando sobre isso. Me vem muito essa coisa de... Muitas vezes as pessoas apagam o seu brilho. Muitas vezes as pessoas acham que estão te dando um conselho pro bem, acham que estão te falando o que é o melhor, mas só porque aquilo é o melhor do ponto de vista delas, não representa que seja o melhor do ponto de vista seu. Aqui com esse Cavaleiro de Copas, tá me passando muito essa coisa de você precisa ser o seu próprio cavaleiro na armadura brilhante. Você tem que prover por você mesmo, principalmente no sentido emocional. Você tem que cuidar de você, você tem que cuidar do seu emocional. Se você tá procurando ser feliz, por exemplo, é você que tem que proporcionar esse sentimento de felicidade para você mesmo. Se você tá procurando o amor, é você que tem que se amar, que tem que se cuidar, que tem que proporcionar esse sentimento para você mesmo. Porque parece que quanto mais você procura esse tipo de sentimento, quanto mais você procura essa orientação de forma externa, mais você se decepciona. Porque as outras pessoas, elas não estão nessa posição de prover, sabe? Você tá colocando pessoas nessa posição do Hierofante. O Hierofante é um alto sacerdote. Em alguns tarôs, essa carta aqui é a carta do Papa. Então, às vezes você tá colocando a pessoa nessa posição de ser uma pessoa que sabe, ser uma pessoa que tem o conhecimento, que tem pra dar pros outros, sabe? Que tá nessa posição de liderança, só que essa pessoa não tá preparada pra estar nessa posição. Essa pessoa não tem nada pra dar. Ela não tem a sabedoria pra passar pra você, entende? E aí é onde muitas vezes você se decepciona. Porque você tá esperando, tipo, você tá tentando beber numa fonte que tá seca, sabe? Então aqui tá falando muito pra você olhar pra dentro pra encontrar essas coisas que você tá procurando, porque você vai ser muito mais bem sucedido nessa busca se você procurar ela de forma interna. Aqui também tem o 5 de paus reverso. O 5 de paus, até por estar em cima da carta do Novos Lugares Te Esperam, o 5 de paus é uma carta de briga, né? Tanto que se você olhar nessa carta aqui, ó, eles estão todos brigando. E por essa carta estar reversa, parece que o seu mês de maio, ele tem uma energia de calma muito grande, porque
todas as situações que causavam essas brigas, que causavam essas intrigas, que tumultuavam a sua vida, elas estão ficando para trás. Essas situações estão acabando. Aqui também tá me chamando muita atenção como todas as cartas que estão representando você, elas estão sozinhas, né? Aí aqui a única carta que tem outras pessoas é o 5 de paus, que é uma carta de briga. Então, aqui parece que você vai estar... O seu caminho em maio, ele é meio solo. Você vai estar sozinho, mas isso de forma nenhuma vai ser negativa. Muito pelo contrário. Vai ser sozinho que você vai se estruturar, vai ser sozinho que você vai aprender, vai ser sozinho que você vai prover por você mesmo. Aqui tá me passando muito um sentimento de estar sozinho, mas estar em paz. Essa é uma energia muito forte, muito proeminente no seu mês. E aqui a gente tem o 2 de paus, que é uma carta que... O 2 de paus é um portal, né? Então o 2 de paus é o início de uma coisa nova. Me passa a impressão de que maio vai ser o mês para você se estruturar emocionalmente, para que essas mudanças possam acontecer do fim de maio em diante. Então aqui, maio tem muita essa energia de uma estruturação emocional, onde você vai aprender a estar sozinho, onde você vai aprender a prover por você mesmo, para daí começar a abrir a porta para todas essas mudanças e todas essas coisas boas que estão vindo. Maio é meio que o mês da limpeza. Deixar para trás tudo que não tá servindo para tá novo, tá renovado, para começar essas mudanças. Vamos tirar mais cartas aqui. Esse oráculo aqui é o Black Moon Lilith. Aqui você tem a carta da Rainha Jezebel. Essa carta fala muito sobre empoderamento. Ela fala muito sobre... Como que eu posso explicar isso? No livro guia desse oráculo, ele conta meio por cima a história da Jezebel. Fala que ela era uma princesa em um país. E aí... não me recordo com quem foi que ela casou e também não me recordo para qual país ela foi levada, mas a cultura era totalmente diferente. E aí todas as coisas que faziam ela especial, que faziam ela magnética, que faziam ela ser essa figura de poder no país dela, quando ela é levada para essa nova cultura, tudo isso passa a ser demonizado. Por exemplo, no livro fala que ela é politeísta, né? Então ela cultua vários deuses e aí ela chega nesse outro país e todos os deuses que ela cultua são demonizados lá. Então, tudo que faz ela ser ela mesma passa a ser visto de uma forma ruim. E essa carta aqui, a autora fala que ela busca reempoderar essas figuras. Então ela fala que essa carta é para você se apropriar de todas essas coisas que fazem você ser você mesmo sem ter medo do que os outros vão achar. Se as pessoas vão achar isso bom, se as pessoas vão achar isso ruim. Porque isso faz parte do seu poder de magnetismo, faz parte de você estar se sentindo bem com você mesmo em prol de conseguir atrair coisas boas. Então, essa é uma mensagem muito importante também para o seu mês de maio. É ser você mesmo sem ter medo do que os outros vão pensar, sem ter medo do que os outros vão achar de você, se as pessoas vão julgar o que você está fazendo ou vão julgar que você está fazendo errado, porque ninguém tem nada a ver, sabe? Aqui o seu caminho, claramente, ele é solo. Aqui você precisa decidir por você mesmo, você precisa fazer por você mesmo, porque quando você tá tentando buscar essas coisas nos outros, você não tá obtendo. Então, me veio muito uma coisa assim, tipo, não ajuda, não atrapalha, sabe? Então, se as pessoas não estão conseguindo prover
pra você não estão conseguindo te ajudar no seu caminho, então elas também não têm o direito de atrapalhar. Elas também não têm o direito de vir dar uma opinião que vai atrasar a sua vida. Aqui você também tem a Lua Negra de Lilith em Libra. Essa carta aqui fala: você merece o equilíbrio. Libra é um signo muito ligado, regido por Vênus, né? Então é ligado à beleza, é ligado ao luxo, e também Libra é um signo muito representado pela harmonia. Os librianos são aquelas pessoas que conseguem equilibrar diversas coisas. Me chamou a atenção aqui que essa é a carta número 7, essa é a carta 21. Então, múltiplos de 7 aqui. O 7 na numerologia está muito ligado à nossa espiritualidade. Então aqui tá me vindo muito essa coisa de, novamente, é um mês que você tem que estar muito ligado com você mesmo, se empoderar, se equilibrar internamente e também buscar o equilíbrio na sua vida externa. Aqui, ó, eu nunca tinha reparado nisso nessa carta, mas aqui tem aquela balança. Eu não vou lembrar exatamente de qual cultura é essa lenda da balança, então pode ser que eu esteja falando alguma coisa errada. Eu acho que tem alguma coisa a ver com a cultura egípcia, mas novamente acho que eu posso estar falando alguma coisa errada. Eu me lembro muito de ver essa lenda naquela série do Cavaleiro... Cavaleiro da Noite? Não sei, também não lembro o nome. A memória excelente da taróloga, né? Mas da Marvel, sabe? E tem essa série. E aí, essa lenda aqui, basicamente, ela fala sobre quando você chegar no fim da sua vida, o seu coração vai ser pesado. E aí essa balança aqui, né? Então de um lado vai ter o seu coração e do outro lado vai ter uma pena. E o seu coração tem que estar leve, igual uma pena, para você conseguir entrar meio que no reino dos céus, digamos assim, só que o equivalente da cultura deles. E para o seu coração estar leve, você tem que não ter arrependimentos. Você tem que estar em paz consigo mesmo, em paz com as suas próprias escolhas, com as suas próprias ações. E é muito significativo ter essa balança aqui nessa carta, ainda mais que é uma carta de Libra, né, que fala para você procurar o seu equilíbrio, fala que você merece esse equilíbrio. Então aqui parece que você merece correr atrás dos seus sonhos, você merece correr atrás das coisas que você quer fazer, sem ter que ficar com essa culpa de, será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô fazendo errado? Sabe? Simplesmente ter essa consciência de eu tô dando o meu melhor e eu tô fazendo o que eu acho que é melhor pra mim e tá em paz com isso. Bom, por último, pra finalizar, vamos tirar aqui mais 2 cartas desse oráculo. Olha, no fundo do maço você tem a porta pro romance. Aqui me vem que muitos de vocês podem estar tendo novidades aí na área romântica, mas não necessariamente em maio. Aqui me vem muito que essa porta do romance faz parte dessas coisas novas que estão se abrindo a partir do fim do mês. Primeiro, você precisa ter a limpeza que vai acontecer em maio. E aí você tem as possibilidades adjacentes reversa e você tem a carta das hostilidades. Essa carta das hostilidades, ela fala muito sobre se defender, sobre ser o seu próprio guerreiro, ser hostil se você precisar, colocar limites onde você precisa colocar limites, sabe? Ser, novamente, o seu próprio cavaleiro em uma armadura brilhante. Só que a carta da hostilidade, ela tem esse quesinho a mais meio bruto, porque aqui é um cavaleiro, mas aqui é um bárbaro. Então, me passa muito essa coisa de não se preocupar tanto com a sua própria aparência, não se preocupar tanto com o jeito que você vai parecer perante aos outros.
Às vezes você precisa colocar um limite, você precisa dizer não, só que você tem medo de fazer isso porque você tem medo que as pessoas vão achar que você tá sendo rude, que as pessoas vão achar que você tá errado, que as pessoas vão achar, sei lá, que você tá fazendo alguma coisa que você não devia, que você tá se impondo, que você tá sendo nariz em pé e qualquer outra dessas coisas. Aqui me passa muito que você muitas vezes tem medo disso. Você tem medo de ir lá e dizer um não, ir lá e se proteger e as pessoas ficarem com uma visão ruim de você. Mas essa carta da hostilidade, ela fala que tá na hora de você se proteger e que basicamente, se uma pessoa quer achar alguma coisa ruim de você, ela vai achar você dizendo sim, vai achar você dizendo não, porque aquilo ali tá nela, não tá em você. Então, para você não ter medo de fazer o que você precisa fazer, apesar disso. E aqui também, com a carta das possibilidades adjacentes reversa, me passa muito essa coisa de existe um caminho só. E não adianta você ficar dando voltas e voltas e voltas, que no final você sabe que é ali. Você sabe que é aquilo ali que você tá querendo fazer, que é aquilo ali que você sente que é o caminho certo. Então, quanto mais você tentar fugir dele, mais você vai rodar, rodar, rodar e não sair do lugar. Tá na hora de parar de ficar procurando outro caminho, de ficar tentando desviar, tentando contornar e realmente ir lá e tomar coragem e fazer aquilo que você sabe que você quer fazer. Bom, é isso, grupo 1. É isso que eu tô vendo pra vocês aqui na leitura de hoje. Eu espero que a leitura tenha ajudado vocês. Não esquece de dar um joinha aqui no vídeo, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho pra você não perder a notificação das minhas próximas leituras. Comenta aqui embaixo também se você gostou do vídeo, se você não gostou, pra eu me ajudar a ter aí um direcionamento pra saber o que vocês querem ver no canal ou não. E é isso. Até o próximo vídeo e tchau, tchau! Se você escolheu o grupo número 2, aqui com a Pedra da Lua, então essa daqui é a sua leitura. Bom, aqui eu comecei tirando 3 cartas desse oráculo. Esse oráculo aqui é o Magia da Selenita, e esse oráculo ele é bem direto. Então, eu quis tirar 3 cartas assim de um aconselhamento geral para o seu mês de maio. As cartas que vocês tiraram é Se Perdoe, Você Pode Confiar e aqui você também tem o Seja Honesta com Você. Aqui, com a combinação dessas 3 cartas, me passa muito que o seu mês de maio, ele é todo sobre uma jornada interna. Aqui você precisa tanto parar de ser tão duro com você mesmo, perdoar erros do passado, até porque o jeito que essa carta aqui, a mulher tá chorando, me vem muito essa coisa de você tá se batendo, sabe? De não ter autoconfiança, não confiar que você consegue, não confiar que você fez a melhor escolha, não superar escolhas do passado, ficar se torturando por causa delas. Então aqui parece que você vai embarcar numa jornada muito grande de auto-perdão e também de autoconfiança, uma jornada onde você vai se empoderar, digamos assim, onde você vai confiar mais em você mesmo, aonde você vai ser mais honesto consigo mesmo. Aqui me vem também você fazendo escolhas melhores, porque você tá sendo 100% honesto com você. E você tá reconhecendo os seus pontos fortes, você tá reconhecendo os seus pontos fracos e conseguindo trabalhar melhor em cima deles. Vamos tirar mais cartas de tarô aqui? Ok, essa carta simplesmente pulou.
Vamos tirar mais cartas aqui pra gente ter mais detalhes sobre isso. Olha, aqui você tem o 9 de paus, 3 de copas, o 9 de copas sendo a sua carta central, as de copas reverso e aqui o 7 de copas. Nossa, basicamente todas as suas cartas são de copas, então definitivamente maio é muito sobre uma jornada emocional para vocês. Aqui também chamou muita atenção o fato do 7 de copas ter praticamente voado pra fora do deck, né? Logo que eu peguei o tarô pra gente começar a tirar umas cartinhas, ele já caiu pra fora. E essa carta me vem muito que muitas das suas inseguranças, elas são causadas por outras pessoas. E você simplesmente absorveu elas. E muitas vezes você tá se torturando ali por sentimentos que nem sequer são seus, sabe? Não foi nem sequer você que criou esses sentimentos ou esses sentimentos terem uma base sólida na realidade pra acontecer. Como que eu posso explicar isso aqui pra vocês? Deixa eu pensar num exemplo pra esclarecer aqui de uma forma mais fácil. Ok, eu vou dar um exemplo pessoal de uma coisa que aconteceu comigo. O meu celular quebrou e aí eu precisava comprar um celular novo. E obviamente, né, o celular é sempre caro, não importa que modelo você vai escolher. E aí eu tava até conversando com um amigo sobre isso, eu falei assim, gente, eu tô me sentindo a pessoa mais irresponsável do mundo de estar comprando um celular e tal. Por quê? Porque isso vem muito da minha criação. Então, o jeito que eu fui criada, o jeito que a minha família age em relação ao dinheiro, era sempre assim, você vai fazer uma compra grande, você vai fazer uma compra alta, é que você tá sendo irresponsável, você tá comprando isso pra, sei lá, se mostrar e não sei o que lá. E não era o caso. O caso é que meu celular tinha quebrado e eu comprava outro e eu ficava sem. Não tinha outra opção, não tinha conserto. E aí, eu até tava comentando sobre isso com esse amigo, eu falei, gente, eu tô me torturando aqui, eu tô me sentindo a pessoa mais irresponsável do mundo, a pessoa mais, assim, imatura e tal, porque eu tô gastando um dinheirão nisso, eu não podia estar gastando esse dinheiro, sendo que, tipo assim, tudo financeiramente estava favorável para eu ir lá e fazer aquela compra. Eu não ia me apertar, eu não ia passar nenhum tipo de problema por causa daquele dinheiro. Eu tava fazendo uma compra super assim racional, não tava querendo comprar um celular que estivesse fora da minha faixa de preço, fora do que eu podia pagar. Tipo assim, absolutamente tudo tava sendo racional em cima daquele negócio, menos os meus sentimentos em cima daquilo. Eu tava me cobrando por uma coisa assim que não tinha nada a ver com a realidade. Eu tava agindo como se eu estivesse fazendo uma coisa super errada, quando na verdade eu tava sendo super lógica e tava sendo muito certinha ali, muito assertiva no que eu tava fazendo. E aí o sentimento não tinha uma base lógica pra estar acontecendo, sabe? O sentimento tava acontecendo por causa de outras coisas que eu não tinha controle. Aquilo era inseguranças de outras pessoas que eu simplesmente tinha absorvido e passaram a ser minhas. Então, eu acho que muitas vezes sentimentos que você tem em cima das coisas, em cima das mudanças, eles são sentimentos que você simplesmente absorveu de situações ao seu redor, de pessoas ao seu redor, da forma como você foi criada, da forma que as pessoas que estão no seu círculo próximo ali agem. E aqui tá me vindo muito essa mensagem de para de se torturar por isso, para de ficar se batendo por causa disso, se cobrando por causa disso, quando esse sentimento não tem uma base lógica pra estar acontecendo. Quando você não tem um
motivo para aquilo ali, um motivo para você estar se sentindo daquele jeito. Às vezes você nem errou, você nem fez nada de errado, você tá fazendo um negócio super assim, certinho, orientado, mas aquele sentimento já tá dentro de você. Então, tá me vendo muito isso aqui, e que é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado, porque senão você cria meio que uma insegurança. Meu telefone tá tocando, pera lá. Desculpa, além do meu telefone tá tocando, ele ainda tava tocando lá longe. Mas então, às vezes você cria uma insegurança e você fica ali tipo, nossa, eu não posso fazer isso, eu não sei o que eu tô fazendo, por causa de um sentimento que nem é seu. Por causa de uma coisa que nem é você que tá pensando daquele jeito, sabe? É só, tipo, você projetando coisas que foram projetadas em você no passado. Você só tá continuando a cadeia, digamos assim. Aqui com o 9 de copas sendo a carta central, você, eu diria que é uma pessoa muito assertiva. Você tá conquistando muita coisa. Você tá num momento muito bom da sua vida, porque o 9 de copas, ele é uma carta de sucesso. Então, eu acho que o mês de maio, pra você, vai ser um mês de sucesso. Vai ser um mês onde você vai conquistar muita coisa, você vai realizar muita coisa. Principalmente, assim, coisas no sentido emocional. Só que aqui tem uma dualidade de parece que tudo que você tava querendo, você tá conquistando, só que você não se sente feliz. Até aqui com o 9 de paus, tá me passando muito esse sentimento de você tá conquistando as coisas estão dando certo, as coisas estão fluindo, estão acontecendo do jeito que elas tinham que acontecer, mas você não tá se sentindo feliz. Você não tá conseguindo reconhecer essas coisas funcionando. E aí você tá só se culpando e se culpando e se culpando por elas, quando na verdade você tinha que estar comemorando. 3 de copas é uma carta de vitória, uma carta de comemoração. Então você tinha que estar comemorando essas vitórias, você tinha que estar feliz com o rumo que a sua vida tá tomando, mas parece que você tá tão assim, se afogando em culpa, que você não tá conseguindo ter essa felicidade. E aqui, o 3 de copas também tá me passando pra você olhar muito as pessoas que estão à sua volta. Essas pessoas que estão à sua volta, elas estão te ajudando a quebrar esses ciclos, elas estão te ajudando a reconhecer o seu sucesso, a reconhecer a sua vitória. Elas estão ali por você, para comemorar com você quando você conquista alguma coisa, ou elas estão ali para reforçar esses padrões que não estão bons, sabe? Elas estão ali para reforçar esse ciclo de culpa, elas estão ali para fazer com que você sempre sinta que você está fazendo tudo errado, que você sempre não se sinta suficiente. Então tá na hora ali de se defender, tá na hora ali de decidir quem é que vai saber das minhas vitórias, quem é que vai caminhar comigo e quem é que tá só reforçando padrões ruins e tem que ficar para trás. Vamos tirar mais cartas aqui. Esse oráculo é o Black Moon Lilith. Lembrando sempre que todos os decks que eu uso eu vou deixar linkados aqui na descrição. Olha, aqui você tem a carta da sublimação. Essa carta tá falando de magia espiritual. E você tem a carta da multiplicação. E essa carta tá falando do seu eu superior. Essa carta aqui, ela confirma muito o que eu falei sobre vai ser um mês de muitas vitórias. Vai ser um mês de você conquistar muita coisa, multiplicar, sabe? Só que também vai ser um mês... Tá me vindo na cabeça aquele ditado, separar o joio do trigo, acho. Eu não tenho certeza se o ditado é esse, mas basicamente tá na hora de separar o que é bom do que não é. Aqui também tá me vindo que é um mês, novamente, muito conflito emocional,
Mas esse conflito emocional, de certa forma, ele vai ser bom pra você? Porque ele vai ser aquele momento de você olhar e falar assim, tá, quando eu tô em conflito, quando eu não estou no meu equilíbrio perfeito, quem é que me puxa de volta pro meu equilíbrio e quem é que me puxa mais pro meu desequilíbrio ainda, sabe? Quem é que piora a situação e quem é que me ajuda a me reestabelecer e separar aqui. Quem é que faz o quê? Quem é que tem que ter acesso a você ou não? Até aqui tem uma águia, tá vendo? A águia normalmente representa a inteligência. Então parece que vai ser um momento de você ser muito racional e muito assim, esperto no sentido de quem é que tá contribuindo e quem é que não. E fazer uma decisão racional em cima disso. E não uma decisão emocional. Aí vamos tirar mais 2 cartas desse oráculo aqui. Pra gente finalizar. Você tem o primeiro chakra reverso. O primeiro chakra é um chakra que fala muito sobre estabilidade, sobre segurança, e ele tá reverso, só reforça o fato de que você provavelmente vai tá ali abalado nesses aspectos. Então tá na hora de você prestar muita atenção quando você tá saindo do seu equilíbrio, quando você tá saindo da sua segurança, digamos assim, e prestar atenção, tipo, olha, isso aqui tá acontecendo de verdade, isso aqui eu tô imaginando, sabe? Tá me vindo muito assim, ansiedade. Então muitas vezes você vai estar ansioso em relação às coisas e isso vai piorar o sentimento. E a gente também tem a carta aqui do homem segurando um coração. Essa carta pode representar tanto um novo amor ou alguém que vai vir pra te trazer esse sentimento, te estabilizar, quanto também pode representar a sua própria energia masculina. A energia masculina dentro da gente é a energia de ação. Então pode ser aqui uma dica pra você ser essa pessoa na sua própria vida, sabe? Pra você ser a pessoa que vai te estabilizar, que vai te trazer esses sentimentos bons. Bom, é isso, grupo 2. Eu espero que vocês tenham gostado da leitura. Não esquece de dar um joinha no vídeo, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para você não perder a notificação das minhas próximas leituras. Não esquece também de comentar aqui embaixo se você gostou, se você não gostou, se o vídeo bateu ou não, que isso ajuda muito a ter uma base assim para as próximas leituras. E é isso, até o próximo vídeo e tchau, tchau! Se você escolheu o grupo número 3, aqui com o quartzo cor-de-rosa, então essa daqui é a sua leitura. Bom, eu comecei tirando 3 cartas desse oráculo aqui. Esse aqui é o Magia da Selenita e ele é um oráculo bem direto, então 3 aconselhamentos rápidos para o seu mês de maio. Aqui a gente tem a carta número 1 é o seu potencial é infinito. A carta número 2 é não haja precipitadamente. E a carta número 3 é seja a revolução que você precisa. Aqui, pelas suas 3 cartas, eu diria que mês de maio vai ser um mês onde você vai descobrir muito poder interno, muita capacidade de resolver as coisas, principalmente assim no sentido de achar essas respostas internamente ao invés de achar ela externa, sabe? E também vai ser um mês que você vai precisar de muita paciência, que você vai precisar fazer aqueles 5 minutos antes de agir, sabe? Onde você vai pensar bem, você vai analisar bem a situação. Eu diria que é um mês para você evitar ao máximo agir por impulso, fazer as coisas sem pensar. Vamos tirar mais cartas aqui, agora de tarô, pra gente dar uma olhadinha em mais detalhes sobre esse mês, mais detalhes sobre o que vai acontecer.
Ok. Você tem o 10 de paus no fundo do maço. O 10 de paus é uma carta que fala muito sobre sobrecarga, tanto emocional quanto muito estresse. Pode ser uma carta de burnout também. Então eu diria que uma das razões pelas quais você vai ter que pensar muito bem antes de agir, até porque a sua primeira carta aqui é a carta da lua, é que a sua percepção talvez não esteja a melhor esse mês. Talvez você esteja sendo muito guiado pelos seus sentimentos externos na hora de avaliar as coisas. Por exemplo, quem é mulher entende muito isso, mas às vezes a gente tá de TPM e a gente não tá no nosso equilíbrio ali emocional, e aí a gente fica julgando tudo como se tivesse tudo horrível, se tivesse tudo terrível, se tivesse tudo dando errado. E aí apagou a vela aqui. E aí depois que esse desequilíbrio emocional passa, você fica tipo, nossa, não tava tão ruim assim. Nossa, julguei tudo errado, sabe? Agi precipitadamente. Então aqui com a carta da lua, eu diria que você tem que tomar muito cuidado com a sua percepção das coisas e com a sua percepção da realidade, porque pode ser que ela não esteja ali no seu melhor momento. Então é um mês que você tem que avaliar e reavaliar as coisas muito bem. Principalmente aqui pela sua carta central, seu 3 de copas, eu diria principalmente pedir a opinião dos outros na hora de avaliar uma situação, para ter certeza que você está enxergando todos os lados e não só o seu. Você também tem a Imperatriz reversa, Rei de paus reverso e no fim aqui a Rainha de espadas. A Imperatriz reversa, a Imperatriz é a grande mãe, e quando essa carta sai reversa, ela fala sobre uma necessidade muito grande de controle. Gostar tanto das coisas, querer cuidar tanto das coisas que você sufoca, você impede que elas aconteçam de forma natural. Então aqui, esse é outro ponto para você ficar atento nesse mês. Se você não tá querendo impor o seu jeito de ver ou o seu jeito de fazer as coisas em cima de como as coisas estão acontecendo, e muitas vezes se frustrando excessivamente com isso, muitas vezes ficando muito apegado a um ponto de vista só, a um jeito só que as coisas têm que ser, e esquecendo que existem outras formas. Isso chama, para quem quiser pesquisar, rigidez cognitiva, que é aquela coisa de tipo, ó, isso aqui tem que ser assim, essa pedra ela tem que estar assim, exatamente assim. Aí vem alguém e faz assim, e aí você surta porque tipo, não é assim, meu Deus, quantas vezes eu já te falei. E aí você cria todo um estresse que muitas vezes é desnecessário, porque você não consegue aceitar a coisa ser de outra forma, sabe? Então aqui você tem que tomar muito cuidado com isso. Eu diria que o viver em sociedade no seu mês de maio, ele vai ser o ponto-chave, sabe? Tanto vai ser o lugar da onde você vai tirar as respostas de muitos problemas. Então, como eu disse, às vezes no simples conversar com amigos, você vai conseguir entender situações, conseguir ver jeitos novos de resolver problemas. Então, a perspectiva de outras pessoas nas situações da sua vida, do seu cotidiano no mês de maio, elas vão te ajudar muito. Só que ao mesmo tempo também vai ser aquela coisa de você provavelmente vai estar muito estressado com os outros. Provavelmente aqui você tem o Rei de paus também em reverso. Provavelmente vai estar com uma necessidade de controle muito grande. O Rei de paus, ele pode representar aqui nessa tiragem, para alguns de vocês, a sua energia masculina interna. Então, o jeito que você quer fazer as coisas, o jeito que você quer comandar, o jeito que você quer que
ocorra, como também pode representar uma energia masculina externa. Então pode ser que tenha uma briga ali do seu jeito com o jeito de outra pessoa, principalmente se essa pessoa for homem ou se essa pessoa for uma mulher que tem uma energia masculina muito aflorada, né? A energia masculina, para quem não sabe, todo mundo tem, né? Então todo mundo tem energia feminina e energia masculina dentro de si, e a energia masculina é a nossa energia de ação. É a nossa energia externa, né? O feminino, normalmente, ele representa mais o interno, é a nossa percepção interna, a nossa forma de sentir. E o masculino, normalmente, representa o externo, que é a nossa forma de agir. Então, pode ser um homem ou pode ser uma mulher que seja muito ativa, que seja muito resoluta. Então, aqui, pode ser que você tenha muitos problemas em relação a conciliar a sua forma de pensar e a forma de pensar dos outros. E aqui, como um arquétipo que você deve assumir no mês de maio, tem a Rainha de Espadas. A Rainha de Espadas é uma pessoa muito justa, é uma pessoa que ela avalia muito bem e age de forma muito racional. Então aqui, esse arquétipo da Rainha de Espadas, ele vem falar para você deixar um pouco os seus sentimentos de lado e agir de forma mais lógica e racional, tentar pensar nos problemas e pensar nas coisas de forma lógica, que isso vai ajudar e muito que você resolva esses problemas de forma mais fácil e que você tenha uma postura mais correta, você seja mais assertivo na hora de se dirigir a eles, na hora de encarar eles. Vamos tirar mais cartas aqui? Esse oráculo aqui é o Black Moon Lilith. Eu também vou deixar ele linkado na descrição junto com todos os outros oráculos e todos os outros decks. Eu não sei porquê, mas me veio na cabeça a hora que eu tava embaralhando Inferno Astral. Alguns de vocês podem estar para fazer aniversário em maio e você pode estar bem conturbado por causa disso. Bom, aqui você tem a Lua Negra de Lilith em Escorpião e você tem a Lua Negra de Lilith em Virgem. Aqui, Escorpião é um signo que está muito ligado à intensidade. Também está muito ligado à nossa energia sexual, ao nosso poder interno. Escorpião, aqui, tá me vindo muito Plutão na cabeça. Plutão rege Escorpião e também rege a... Nossa, fugiu a palavra. Também rege as questões do subconsciente. Então, muitas vezes, você tá explodindo por causa de A, mas na verdade o motivo é B. Sabe quando você conversa com alguém e a pessoa tá muito estressada e a pessoa pega um negócio ali pra se apegar àquilo ali de tipo, isso aqui tinha que ser assim, por que não tá acontecendo desse jeito? E na verdade você senta pra conversar com a pessoa e a pessoa fala, não, então, mas é que eu tô com um problema em casa. E aí, tipo, ela se apegou a essa coisa aqui pra distrair daquele problema. Então, tá me vindo isso na cabeça com essa carta aqui. Tomar cuidado para você não direcionar a sua energia para coisas, tipo, nada a ver, digamos assim, só para se distrair e, na verdade, deixar o problema mesmo que precisa ser resolvido de lado. Então, saber direcionar muito bem a sua energia ali, saber se autoavaliar para ter certeza que você que você sabe de onde tá vindo, que você sabe qual é a origem das coisas. Tá me chamando muita atenção também o fato que a sua vela tá apagando toda hora. É como se fosse aquela... Como se fosse assim, do nada te dá aquele estalo, aí você explode e aí depois você não tem energia pra manter, sabe?
novamente, essa coisa de desviar a energia pro lugar errado. De ser tipo assim, eu vou focar nisso aqui porque isso aqui eu tenho controle, isso aqui eu posso explodir, isso aqui eu posso resolver e tô deixando o real problema de lado. Só que aí eu gasto toda a minha energia nisso aqui e o problema mesmo eu não resolvo porque não sobrou energia pra resolver. Aqui também tem a Lua Negra de Lilith em Virgem e essa carta fala pra você deixar o perfeccionismo de lado. Pra você focar muito mais em fazer as coisas dentro das suas possibilidades do que e muitas vezes em querer fazer perfeito e não conseguir fazer. A minha prima sempre falava, feito é melhor do que perfeito. Principalmente quando eu comecei o canal, que eu não queria gravar vídeo, porque eu ficava assim, nossa, eu não tô conseguindo gravar, não tá ficando bom, não tá do jeito que eu quero. Acho que o primeiro vídeo do canal eu gravei umas 5 vezes, até eu decidir que, não, isso aqui tá bom o suficiente pra lançar. Mas se você for ver, tava péssimo também. Só que era o melhor que dava, que eu consegui fazer na época. E aí ela falava assim pra mim, olha, feito é melhor do que perfeito. Então faz, depois você melhora, depois você pega o jeito, do que ficar enrolando pra fazer ou não fazer nunca, não entregar nunca, porque você tá muito preso a essa ideia de tem que ser assim, eu não vou aceitar de nenhum outro jeito. E isso às vezes, ao invés de te ajudar, tá te atrapalhando. É claro que a gente tem que ter altos padrões, que a gente tem que se esforçar, que a gente tem que fazer o nosso melhor, que se a gente sabe que dá pra consertar, que dá pra melhorar, faça, mas às vezes é melhor você entregar uma versão ok do que não entregar versão nenhuma. Voltamos. Bem na hora que eu tava embaralhando a carta de vocês, a câmera desligou. Então tinha saído aqui o Anjo do Equilíbrio. E agora também saiu o Anjo da Força. Aqui, essas duas cartas, tá me vindo que a força, tipo, a sua força desse mês, a sua melhor qualidade esse mês, a virtude, digamos assim, desse mês que mais vai te ajudar é o equilíbrio. Então, pra você focar muito, direcionar muito a sua energia aqui, também me veio basicamente tudo e qualquer coisa que puder te ajudar a ter esse equilíbrio. Sabe? Desde, pra mim funciona muito se eu fizer, sei lá, uma meditação de manhã, me ajuda muito no meu dia ficar mais concentrado. Então faça. Se eu tiver direitinho na academia, fazendo meus exercícios físicos, isso me ajuda muito a me sentir melhor, a fazer as coisas com a mente mais clara, então vai na academia. Se eu tô comendo direitinho, me alimentando super bem, isso ajuda na minha ansiedade, ajuda no meu estresse, então vai comer direitinho, sabe? Tipo, toda e qualquer coisa que você puder fazer para contribuir para você estar em equilíbrio, para você estar bem, é o momento perfeito de fazer. Porque parece que nesse mês, você vai precisar muito disso. Você vai precisar estar no seu melhor equilíbrio, você vai precisar racionalmente se colocar de volta no seu equilíbrio, porque parece que emocionalmente você vai estar com a tendência de sair dele. Bom, é isso, grupo 3. Eu espero que vocês tenham gostado, que a leitura tenha ajudado vocês. Não esquece de dar um joinha no vídeo, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para você não perder notificação das minhas próximas leituras. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Se você escolheu o grupo número 4, aqui com a Agatha Musgo, então essa daqui é a sua leitura. Bom, grupo 4, aqui eu comecei tirando 3 cartas desse deck. Esse aqui é o Magia da Selenita e ele é um deck bem direto, então 3 aconselhamentos pro seu mês. A primeira carta que saiu pra vocês é: novos lugares te esperam, não olhe pra trás. Você também tem a carta: esse é o sinal que você pediu.
E também tem a carta Aproveite o Momento. Bom, aqui, primeiro de tudo, você tem 3 cartas muito boas. Deixa eu acender sua vela aqui que apagou. Você tem 3 cartas muito boas. Eu diria que o mês de maio para vocês vai ser um mês de muita conquista, muita coisa boa vindo. Vai ser um mês assim que você tem que realmente aproveitar, como diz aqui na própria carta, aproveitar o momento, aproveitar as coisas que estão acontecendo. Eu acho que essa carta aqui do Esse é o Sinal que você pediu, ela vai ser muito particular e para cada um vai representar alguma coisa, mas eu tenho a impressão de que você tá meio que esperando alguma coisa. Que tem alguma coisa que você quer que se realize, alguma coisa que você tá esperando que aconteça. E essa carta aqui é uma grande confirmação de que isso vai acontecer. Então, novas mudanças aqui, até pelo jeito que esse unicórnio tá olhando aqui pra carta do Novos Lugares Te Esperam. Então, é um mês que vai acontecer muitas mudanças e muitas mudanças positivas. Que você vai deixar muita coisa ruim pra trás e vai abrir espaço para coisas muito boas. Então, definitivamente um mês aí que promete. Vamos tirar mais cartas aqui. Tirar umas cartinhas de tarô pra gente dar uma olhadinha. Ó, esse tarô aqui é o Ethereal Visions. Ele tá linkado aqui embaixo junto com todos os outros decks que eu usar. Aqui no fundo do maço, ó, você tem a carta do 9 de espadas. Aqui faz muito sentido essa carta, junto com essa daqui do Aproveite o Momento. Isso daqui foi uma mensagem que acho que saiu pro grupo 2 também. Às vezes você fica muito ansioso com as coisas e você não aproveita as coisas boas que estão acontecendo. Então, toma muito cuidado com isso. Nossa, o 3 de copas também é uma carta que saiu para praticamente todos os grupos. O mês de maio vai ser muito sobre a sociedade, sobre convívio com outras pessoas. Bom, aqui você tem a Rainha de Paus reversa, As de Paus, o Cavaleiro de Paus reverso, a Justiça reversa e o 3 de copas. Aqui a gente começa com uma sequência de cartas de paus, né? É muita carta de pau reversa, apenas o As de Paus na posição correta. A primeira coisa que me vem aqui é autoconfiança e autoestima. Você pode estar tendo um pouco de dificuldade nessas áreas. E aqui tá me vindo muito aquele sentimento de achar que as coisas sempre vão dar errado, não importa o quanto elas estejam dando certo, o quanto elas estejam caminhando para os lugares que você quer. Aqui me vem muito essa coisa de muitas vezes você não consegue aproveitar as coisas enquanto elas estão bem, porque você vive num constante medo e numa constante ansiedade de que elas vão dar errado. Então, aqui até com a carta da Justiça reversa, você sempre acha que você não fez o bastante ou que você não merece que as coisas deem certo. E aí você sempre fica nessa coisa assim de ai meu Deus, não vai funcionar, isso aqui vai dar errado. E aí você nem sequer aproveita a coisa, sabe, que tá acontecendo? E muitas vezes você mergulha tão fundo nessa insegurança e nessa ansiedade que isso faz com que você não consiga dar continuidade nas coisas boas que estão acontecendo. Você meio que rompe o ciclo e aí você faz dar errado. Então, muitos de vocês têm que lidar com essa autossabotagem que às vezes você faz de forma inconsciente. Então, aqui, a primeira coisa que tá te falando na sua leitura,
O Três de Copas é uma carta que fala muito sobre celebração, sobre festejar as suas próprias vitórias, festejar as suas próprias conquistas. Nem que seja pra você ir lá e falar assim, uma coisa legal aconteceu, eu vou na padaria, sei lá, vou comprar um cupcake e vou celebrar essa conquista sozinho. Nem que seja pra você fazer isso, mas só pra você ter um marco de, nossa, isso aqui tá acontecendo, isso aqui é muito legal. Nossa, me veio aqui duas coisas, duas práticas que eu acho que podem ajudar vocês nesse aspecto. Uma delas é um daqueles jornais de gratidão, sabe? Diários de gratidão. Que é você escrever todo dia uma coisa pela qual você é grato. Eu sei que isso parece muito bobo. E quando a gente vê essas coisas, dá meio que um... Ai, que coisa cafona, né? Tipo, ai, que coisa... Mas eu já fiz isso, porque uma vez recomendaram pra mim numa tiragem e, meu Deus, funciona horrores. Funciona horrores pra mudar a sua mente. Porque você meio que obriga a sua mente a focar em alguma coisa boa. Então, deu o meu horário aqui de escrever no jornal de gratidão, eu tenho que achar alguma coisa boa pra eu ser grata hoje, entendeu? E aí, durante o dia, parece que as coisas vão acontecendo e você vai ficando tipo assim, isso aqui pode ser a minha gratidão do dia. Aí acontece outra coisa, isso aqui pode ser minha gratidão do dia. Aí eu sei que... É que eu não faço mais esse caderno porque eu entrei de férias e aí eu esqueci dele. Mas quando eu fazia, às vezes eu escrevia, tipo assim, sei lá, 5, 6 gratidões do dia, sabe? Porque você começa a prestar tanta atenção nas coisas boas, isso dá meio que uma virada de chave, assim, na sua cabeça. É muito legal. Outra variação desse é tirar uma foto. Tipo assim, tal coisa aconteceu. Vai lá e tira uma foto pra registrar. Tipo, isso aqui foi uma coisa positiva. Vai lá e tira uma foto. Também funciona muito e também faz com que você tenha que ficar mais atento durante o seu dia as coisas positivas, porque as coisas negativas, elas grudam na nossa cabeça, você não precisa prestar atenção nelas, porque no final do dia você vai deitar a cabeça no travesseiro e vai lembrar, sei lá, de que tava chovendo e a sua sombrinha quebrou e você tomou chuva. As coisas negativas, elas grudam na nossa cabeça, e as coisas positivas, não. Você não vai deitar na sua cama à noite e lembrar que, tipo assim, você queria, sei lá, tomar um café e você achou um dinheiro no seu bolso. Ou que, tal pessoa elogiou seu cabelo. Você não fica lembrando dessas coisas, mas você lembra das negativas. Então é legal você anotar, porque isso faz com que essas coisas positivas grudem na sua cabeça também, sabe? Dá uma equilibrada ali, faz com que você enxergue o lado positivo e não só o negativo. Então, isso definitivamente é uma prática legal para você começar a ver as coisas dando certo, ou fazer listas também. Eu gosto de fazer metas do ano ou metas do mês e colocar umas metas assim muito reais e muito acessíveis. Tipo assim, eu vou beber água. Esse mês eu tenho que, sei lá, comprar tal coisa, eu boto lá na meta. Porque isso ajuda a você enxergar, sabe? Tipo, eu me propus a fazer isso, isso e isso, e eu fiz isso, isso e isso. Então ajuda a dar essa dimensão, assim, pras coisas. Eu acho que essas práticas podem ser muito boas pra você, pra ajudar você a enxergar as coisas que estão funcionando, que estão dando certo, ajudar você a aproveitar as coisas e não ficar preso nessa ansiedade de vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. E também se organizar aqui, eu diria, porque o Cavaleiro de Paus é uma carta de movimento e ela tá reversa. Então aqui, muitas vezes, como eu disse, a Rainha de Paus também tem um certo movimento nela, porque ela comanda, ela faz as coisas acontecerem. E as duas cartas estão reversas. Então aqui, como eu disse, às vezes você fica tão preso nessa ansiedade que você corta o fluxo das coisas. A coisa tá fluindo, tá vindo, e aí chega ali, você corta, sabe? E aí ela para de fluir. Então aqui também propor metas realistas de tipo, isso aqui tá dando certo, mas a minha meta é essa aqui. Então como que eu vou transformar isso nisso?
metas realistas que você pode fazer ali no seu dia, na sua semana, nem que seja assim, ai, sei lá, eu tenho uma meta que tá muito distante, mas o que eu posso fazer aqui essa semana é, sei lá, guardar 10 reais pra essa meta. Então, anota lá, quero guardar 10 reais pra essa meta e guarda, sabe? Coisas que você consegue fazer pra fazer as coisas darem certo. Pra trazer esse fluxo de energia, tanto desbloquear ele espiritualmente, né, energeticamente, que é mudar a sua cabeça, é ficar mais positivo, quanto desbloquear ele fisicamente, ações que você pode fazer para o negócio fluir. Então aqui 2 dicas para o seu mês. Vamos tirar mais cartas. Peraí que a carta do Adão aqui voou longe. Ó, tem a carta do Adão. Aqui o pai divino da criação. Na verdade, o Dark Divine, né? Que seria tipo... O Dark é uma força mais escura. E aqui você tem Mercúrio. Nossa, a primeira coisa que me veio com essa carta do Mercúrio aqui é quem tem boca vai a Roma. Tá na hora de se comunicar. Tá na hora de perguntar, de planejar, de falar. Aqui, 2 coisas. Expor menos. Então, tipo, sim, tá na hora de falar? Tá na hora de falar. Mas não assim... Você tá compartilhando a informação. Pelo contrário, você está recebendo a informação. Então, ao invés de você tá falando da sua vida, tá falando dos seus planos, você tá perguntando para pessoas que sabem como fazer os seus planos darem certo. Então, por exemplo, a minha meta... Deixa eu pensar numa meta aqui que seja bem real, assim, pra eu conseguir explicar pra vocês. A minha meta é fazer tal viagem. Então, ao invés de eu estar espalhando pros 4 cantos que eu quero fazer tal viagem, não, eu vou lá perguntar pra pessoa que fez uma viagem parecida com a que eu quero fazer. Onde você foi? Quanto que você gastou? Como que você fez? Você reservou hotel? Você reservou Airbnb? Você foi com agência de viagem? Tipo assim, ao invés de você estar lá, você compartilhando a informação, você está recebendo a informação. Você está fazendo perguntas que vão te trazer a informação que você precisa para desenvolver os seus planos. Porque quando você está simplesmente falando, muitas vezes você não está recebendo a informação que você precisa e, pelo contrário, você está falando pra gente que vai, sei lá, travar energeticamente, que vai ficar com inveja, que vai te desejar o mal. Então, aqui você tem que comunicar, mas você tem que saber comunicar, você tem que saber para quem você vai comunicar, quem que vai te trazer uma informação chave para te ajudar no seu problema. Então, por exemplo, tô com um problema no trabalho. Eu vou falar com aquela pessoa invejosa do meu trabalho que faz de tudo para me derrubar? Não, eu vou falar com aquela pessoa que é super assertiva no trabalho, que sempre sabe resolver os problemas, porque ela vai ter a informação que vai me ajudar, entendeu? Então aqui, falar, mas saber falar. Saber quem vai auxiliar você e quem só vai ter uma opinião que vai te desgastar. E aqui, se conectar com a sua energia masculina, né? Quem não sabe, todo mundo tem dentro de si a energia feminina e a energia masculina. A energia masculina é a nossa energia de ação. E aqui tá me chamando muita atenção que o Adão, ele tem tanto o sol na cabeça quanto aqui atrás, olha. E a energia do sol, né, na astrologia, é aquela energia de tanto de não ter medo de aparecer, não ter medo de ser visto. Então, saber manipular ali a energia para que você seja visto de uma forma boa, de uma forma positiva. Então, por exemplo, ao invés de eu fazer as coisas aqui no meu trabalho e ficar quietinho, baixar a cabeça, não, eu ir lá e mostrar pra quem comanda, tipo, olha, eu fiz isso aqui, entendeu? Para as pessoas saberem que você tá fazendo, saberem do seu potencial, saberem da sua capacidade, porque aí quando surgir uma oportunidade, as pessoas vão
pensar em você para essa oportunidade. E então não ter medo de aparecer e não ter medo de brilhar também, porque às vezes você quer fazer as coisas, você quer aparecer, digamos assim, mas aí você fica tipo, ah não, mas ai, se eu for, sei lá, nesse evento com essa roupa, todo mundo vai ficar olhando pra mim, e aí vai ser ruim e tal, e fica com vergonha, aí desiste, aí se esconde, aí fica se sentindo mal. Nada disso. É hora de brilhar e de não ter vergonha de brilhar, de não ter vergonha de aparecer, porque essa energia do sol, ela é uma energia atrativa. Então, quando você tá aqui na sua energia de criatividade, quando você tá aqui no seu brilho, quando você não tá tendo medo de mostrar para os outros, de ser quem você atrai coisas que combinam com essa energia. Então, você faz a coisa fluir ali. Isso te atrai sorte. Então, não tenha medo, não tenha vergonha de mostrar essa energia, porque ela vai te trazer coisas boas, ela vai atrair coisas boas para sua vida. Aí, por último, para finalizar, vamos tirar 2 cartas desse oráculo aqui. Gente, esse barulho de fundo, eu acho que é o carro do gás. Ignorem. Olha, aqui você tem a carta do aviso de tempestade e a carta do Yin Yang. Não existe mudança sem caos, né? Infelizmente, tudo que você vai fazer, seja bom ou seja ruim, ele tem um caos ali. Então, você precisa abraçar essa energia. Você precisa funcionar dentro dela, ter o seu equilíbrio dentro dela, entende? Então, tá tudo mudando, tá tudo se transformando. O seu mês tem um potencial de transformação muito grande, muito positivo. Só que, normalmente, quando as coisas começam a mudar, a gente fica assustado. É normal, porque o negócio sempre foi A do nada é B. É confuso, você fica assustado, você fica assim, tipo, ai meu Deus, não, eu só quero voltar ao normal, porque o normal passa uma sensação de segurança. Só que você não vai chegar onde você quer fazendo as mesmas coisas que você fazia antes, que já não te levaram àquele resultado. Então você precisa mudar, você precisa ter essa transformação, você precisa desse caos, porque é ele que vai te empurrar na direção, né? Você precisa desse movimento. Então, saber usar esse movimento, saber lidar com essa energia de transformação ali, para ter certeza que vai estar mudando na direção que você quer que mude, tá? Então, isso aqui vem muito do seu equilíbrio pessoal, da sua energia pessoal e da sua assertividade interna. Então, focar bastante nisso nesse mês aqui, em estar seguro de você mesmo, estar seguro de que, olha, tá mudando e tá tudo bem, tá mudando para melhor e eu vou fazer acontecer da melhor forma possível. Que isso vai ajudar com que você não bloqueie essa energia e ela possa fluir livremente. Porque às vezes tem que vir um furacão ali para limpar o terreno, tirar as coisas que não estão funcionando e permitir que você construa algo melhor no lugar, sabe? Então não ter medo da mudança, não ter medo do furacão e saber trabalhar com ele, ter a autoconfiança de, olha, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu quero, então eu preciso ir naquela direção lá e vamos, sabe? Vamos, não importa se vai destruir tudo no caminho, mas vamos naquela direção lá, porque eu sei que a partir do momento que esse furacão vier e abrir o caminho, eu consigo vir atrás e construir o que eu quero. Então, focar bastante nisso. Bom, é isso, grupo 4. Eu espero que vocês tenham gostado da leitura, que ela tenha ajudado vocês pelo menos um pouco. Não esquece de dar um joinha no vídeo, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para você não perder a notificação das minhas próximas leituras. Comenta aqui embaixo também se você gostou do vídeo ou não, se bateu com você ou não, que isso ajuda muito a saber, né? Se vocês estão gostando dos vídeos, se as leituras estão boas, a saber o que vocês querem aqui no canal ou não. E é isso.
Até o próximo vídeo e tchau, tchau!